Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a operação de convolução, tá? É uma operação que o pessoal, como eu falo, né? O latido dói mais do que a mordida, né? Não é tão absurdo assim. Tem várias técnicas de facilitar a vida, mas realmente é uma coisa complicada. Se vocês forem ver lá no livro, quem já tem o livro aí, vocês têm lá um capítulo do livro, nesse capítulo que fala sobre convolução, fala lá que o número de alunos em engenharia elétrica cai 30%, e o número de alunos em teologia, que é uma coisa que ensina religião, encontrar Deus, etc., aumenta 30% quando o cara começa a falar sobre isso, tá? Então assim, a gente está brincando, mas realmente é uma operação aqui que, principalmente a convolução gráfica, que dá um pouco de trabalho. Mas por que a gente fala disso, então, já que é tão complicado? Porque é o seguinte, a grande vantagem que você tem com a convolução é o seguinte, tá? Primeira coisa, para você trabalhar com a convolução, o seu sistema tem que ser linear e invariante no tempo. Então essa é a primeira coisa importante que a gente tem que ver. O sistema tem que ser linear e invariante no tempo. Ou seja, se você estiver somando duas entradas, a saída vai ser a soma das duas saídas relativas a cada uma das entradas, isso é linearidade, e o sistema não varia com o tempo, ou seja, se você der um atraso na entrada, vai ter o mesmo atraso na saída, né? Não vai ter nenhuma diferença, certo? Por que a convolução é importante? Porque você vai descobrir, através das próprias das equações que a gente vai mostrar aqui, que se você conseguir determinar a resposta apenas do seu sistema, se você conhece essa resposta, você não precisa ficar fazendo outros tipos de entrada para descobrir como é que o seu sistema se comporta. Deixa eu explicar isso melhor. Vamos supor que você tem lá um sistema que você quer avaliar como ele se comporta, Você não conhece o sistema, é uma caixa preta. Então você coloca lá uma entrada qualquer, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ok. Você coloca uma entrada qualquer, e aí você mede a saída desse sistema, né? Você coloca lá um x de t, né? Um sinal que você... Vamos supor que seja um circuito que você não conhece o circuito. Você não sabe para que ele serve, como ele funciona, coisas desse tipo, né? Então você pega lá, está lá o circuito, tem duas entradas lá no seu circuito e tem duas saídas, né? Dois polos para entrar e eu falei duas entradas, desculpa. Tem uma entrada lá com dois polos e uma saída com dois polos, positivo e negativo. Uma tensão, por exemplo. Aí você vai lá e coloca, por exemplo, uma onda senoidal na entrada. Aí você vai lá, pega o osciloscópio e vê como é que é a saída. Tem lá uma determinada onda. Aí depois você pega e coloca uma onda quadrada, né? Aqui, ó, meu irmão. Você coloca uma senoide. Aí você vai lá na saída, tem uma saída assim, ó. Aí você coloca uma onda quadrada. Aí você vai ver lá na saída, tem uma onda assim. Tá? Então, para cada uma das entradas, você vai ter uma saída correspondente. Todo mundo está entendendo isso? Legal. Seria ótimo, para você descobrir como o sistema funciona, que você não precisasse testar todas as entradas possíveis, né? Imagina, você tem que ter testando todas as entradas possíveis. Aliás, é impossível, né? Porque você tem sempre um número infinito de entradas, certo? Então seria ótimo de saber se existe alguma forma de ter uma regra, digamos assim, de modo que eu coloque uma entrada, eu já saiba qual é a saída, não tem que medir a saída. Isso seria excelente, por quê? Porque eu saberia como o meu sistema se comporta, digamos assim, certo? Como é que ele funciona, tá? E isso é muito interessante, porque se você tiver um sistema que é linear e é invariante no tempo, se ele não for, a gente pode conseguir arrumar para ele ser, né? Você tem isso. Você tem isso. Você tem, né, na verdade, uma forma de saber como o sistema se comporta. Tá? Que forma é essa? Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Você tem que pegar... Uma coisa você vai ter que fazer. Você vai ter que pegar a resposta do sistema. O que é resposta? Resposta é a saída do sistema para uma determinada entrada, né? A entrada é como se fosse uma pergunta
o sistema age e tem uma resposta, certo? Então você vai ter que pegar uma determinada entrada e medir qual é a sua saída. Claro, dependendo do sistema, o cara até pode falar, ó, eu vou te dizer qual é. Mas vamos supor que você não saiba qual é, certo? Então, e que entrada é essa? A entrada que você tem que colocar para saber que essa resposta é importante do sistema só é uma, hein? Você não precisa testar infinitas. Você só precisa saber o seguinte: o que acontece, o que sai quando a entrada é essa aqui? Que entrada é essa? Vocês lembram desse símbolo aí? Isso é o quê? Que sinal é esse? É um impulso. Lembra do impulso unitário que tem uma setinha para cima? Pô, mas Abel, como é que eu vou colocar uma entrada impulso no meu sistema? Isso depois a gente discute. Mas vamos supor que você consiga colocar, né? Uma maneira de simular isso seria você pegar lá e colocar um pulso retangular, mas com um intervalo muito rápido, certo? Tipo, ligou e desligou, alguma coisa assim, certo? Ok? Seria um impulso, tá? E aí, se você pegar, entra um impulso aqui no sistema, isso aqui eu vou chamar de S, e sai alguma coisa. Essa coisa, ela é o quê? Eu falei, ó, a entrada você tem no sistema, ele processa e gera uma saída, gera uma resposta. Então, o nome que a gente dá à resposta que você, quando você coloca na entrada do sistema um impulso unitário, a gente chama de resposta ao impulso. Então, isso aqui a gente chama de resposta ao impulso. Justamente porque é o que o sistema te fornece quando você coloca na entrada o quê? Um impulso unitário. Então, é a resposta ao impulso. A resposta ao impulso, ela normalmente é designada por H de T. Tá? Esse H minúsculo, quando o cara usa um sinal e coloca esse H, ele está dizendo que esse sinal que está ali é a resposta ao impulso do sistema que você está trabalhando, certo? Se o sistema for contínuo no tempo, é H de T. Se o sistema for discreto no tempo, é H de N. A gente já viu que quando a gente trabalha com sistemas contínuos no tempo, a gente usa a variável T e um parênteses. Quando a gente trabalha com sistemas discretos no tempo, a gente usa a variável N e uma chave. Tá tranquilo? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Ok? Falei nada demais, só estou definindo coisas. Tá? Então, se eu entro com um impulso no sistema, não se preocupem agora como é que entrar com um impulso no sistema. Realmente é uma coisa complicada. Pode imaginar isso que eu acabei de falar. Você vai lá, tem um sinal elétrico que não tem nada, aí de repente você faz assim com a chave, ó. Liga e desliga, rapidinho. Se você ligar e desligar rapidinho, se você for colocar se você for verificar isso no osciloscópio, você vai ver uma coisa, o quê? Você vai ver uma coisa assim, ó. Ligou, desligou. Certo? É um impulso? Não, é um pulso retangular com um intervalo muito pequeno. Mas você pode dizer que se aproxima de um impulso, tudo bem? Quanto mais rápido for o seu liga e desliga, mais próximo ao impulso ele vai ser. Tudo bem? Legal. E aí? Bom, e aí, pessoal, dada uma entrada lá no seu sistema, pode ser um circuito, pode ser qualquer coisa, dada uma determinada entrada, você vai lá com o osciloscópio, você mede a saída. Ah, mas como eu vou medir isso? Mede com o osciloscópio, depois você vê se tem alguma equação que corresponde àquela saída. Não interessa, você sabe a entrada e você tem como ter o sinal H de T lá, que é a saída. H de T quando o sistema for contínuo no tempo, H de N quando o sistema for discreto no tempo. Todo mundo entendeu? Legal. Agora, qual é a mágica que a gente vai mostrar isso? A gente não vai simplesmente afirmar e usar, a gente vai mostrar isso. Qual é a mágica? Se, e isso é importante, se o sistema for linear e invariante no tempo, o pessoal chama de SLIT, sistemas lineares invariantes no tempo. Se o sistema for linear e invariante no tempo, aí acontece uma coisa interessante. Basta eu conhecer
a resposta a um impulso. Eu conheço a resposta ao impulso. Eu conheço o H de T. Eu conheço o H de N. Basta eu conhecer essa entrada. Se eu conhecer essa entrada e eu colocar uma outra entrada qualquer no sistema, não é mais um impulso, é uma entrada qualquer. Pode ser, por exemplo, aqui, como a gente usou como exemplo aqui, ó. Pode ser uma onda senoidal, pode ser uma onda quadrada. Não interessa qual é a entrada. O que eu sei é o seguinte, que se o sistema for linear e invariante do tempo, e eu conheço, né? Como é que você conhece? Ou é dado para vocês, ou você mediu lá no laboratório. Eu conheço a saída dele para a entrada impulso. Se eu conhecer a saída para a entrada impulso, e eu conhecer a entrada, qualquer, no caso, uma senoide, uma onda triangular, uma onda quadrada, o que quiser, um pulso retangular, um degrau unitário, certo? Eu, através de uma operação chamada convolução, eu consigo saber qual é a minha saída para aquela entrada que não é um impulso, é uma outra entrada. Ou seja, o que ele está falando é o seguinte, que a resposta ao impulso, ela caracteriza um sistema linear e invariante no tempo. Como assim ela é característica? Basta eu conhecer essa resposta ao impulso, eu não preciso conhecer mais nada do sistema. Eu não preciso nem conhecer o sistema, pessoal. Pode ser uma caixa preta. Você está entendendo? Pode ser uma caixa preta lá, se for um circuito. Pode ser um circuito que tem 500 resistores, 200 capacitores, 1000 indutores, 10.000 transistores, não interessa. Eu sei que para aquele sistema lá que eu não conheço, que tem lá dentro, se eu colocar uma entrada impulso, eu conseguir saber qual é a minha saída, qualquer outra entrada que eu colocar, eu consigo saber usando uma operação que a gente chama de convolução entre essa saída, que é a saída do impulso, que a gente chama de resposta ao impulso, com a entrada que eu coloquei. Vocês entenderam como é que isso é importante? Ou seja, você consegue definir um sistema todo. A única coisa, o sistema tem que ser o quê? Qual é as duas características do sistema que são importantes? Linear e invariante no tempo. Desde que o sistema seja linear e invariante no tempo, qualquer que seja a entrada, se eu conheço o H de T, qual é o nome que se dá ao H de T? Resposta ao impulso. Se eu conheço o H de T ou o H de N, certo? Se eu conheço isso, o que acontece? Eu consigo descobrir qualquer saída, mas sem precisar fazer uma experiência no laboratório, sem precisar pegar lá no laboratório e colocar a entrada no meu sistema. Ah, mas aí isso é interessante? É claro que é interessante, porque aí você consegue definir outras coisas no sistema, você não precisa ficar fazendo várias experiências, você só faz uma. Qual é a única experiência que você vai ter que fazer? Colocar uma entrada impulso e ver qual é a saída. Acabou. Certo? Ok? Muito importante esse resultado, tá? Eu não usei aqui ainda, porque a gente ainda está trabalhando basicamente até agora, na maioria das vezes, com sistemas discretos no tempo, mas eu não falei para vocês, né, o que é um impulso unitário quando o sistema é discreto no tempo. A gente estava trabalhando com sistemas contínuos. Né? No sistema contínuo no tempo, o impulso unitário é aquele sinal que você já conhece, o delta. O delta de T, certo? No sistema discreto, o delta de N é assim, ó. É um sinal que vale 1 quando N igual a 0 e vale 0 em todos os outros tempos, certo? Ok? O delta de T é diferente. Ele vale, digamos assim, tende a infinito quando N quando T é igual a 0 e vale 0 no resto, tá? O delta de N é um pouquinho mais fácil, inclusive, muito mais fácil de entender, né? Ele é simplesmente um 1 mesmo, tá? Mas também tem a resposta à entrada dele, no caso, a resposta ao sinal, ao impulso unitário discreto. Esse nome que se dá a esse cara aqui, ó, é o delta de N chave. A gente chama de impulso unitário discreto. Ok? Legal. Então, ó, muito importante. Por isso que essa operação, apesar de ser uma operação que o pessoal tem medo aí de até falar o nome, né? É uma operação importante, porque se a gente conhece a resposta ao impulso, sendo ela tanto
resposta ao impulso no sistema de tempo discreto ou sistema de tempo contínuo. Eu consigo a resposta a qualquer outra entrada fazendo uma operação. Essa operação nem sempre é simples, certo? A convolução não é simples, mas é uma operação. É uma operação matemática, eu posso mandar o computador fazer, tá? Aliás, os computadores fazem essa operação. Tá? Se você pegar o MATLAB, ele faz convolução e assim por diante. Legal. Ok, vamos começar com um sistema discreto no tempo, porque é mais fácil fazer a convolução, para vocês entenderem alguma coisa, tá? Depois a gente passa para o sistema o quê? Contínuo no tempo, que é o mais usado, porque na verdade, o sistema discreto no tempo a gente já tem que ter discretizado, nem todos são assim, tá? Então vamos fazer o sistema discreto no tempo. Então a primeira coisa que ele vai fazer, vamos pegar agora, a primeira coisa que ele vai fazer é como descrever um sinal em sistemas agora discretos no tempo. Como é que eu descrevo esse sinal? Usando, né, o sinal impulso unitário discreto. Quem é o impulso unitário discreto? Só lembrando aqui, ó, o impulso unitário discreto é esse sinal aqui, ó. Vou desenhar aqui. Se é discreto aqui, os tempos são todos discretos, ó. É tudo discreto. 1, 2, 3. Aqui é N. Aqui é o H de N. Desculpa, é H não. Aqui não é H, é o... Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar tudo, porque... Desculpa. Apagar não, né? Pelo jeito, vamos botar um delta de N aqui, ó. Ele é simplesmente esse sinal aqui, ó. Vale 1, aqui vale 0, 0, 0, 0, 0 e assim por diante. Esse é o delta de N. Aí ele fala assim, ó, tem um sinal x de N, certo? X de N eu vou desenhar aqui, ó. Ele não desenhou, mas eu vou desenhar. Quando N vale 0, ele vale 1. Quando ele vale 2, ele vale menos 1. Quando N vale 5, ele vale 2. Tá? Nos outros valores ele vale 0. Tá? Nos outros valores, certo? E assim por diante. Esse é o sinal de exemplo que ele colocou lá. Vale 1 quando N igual a 0, vale 2 quando N igual a 2 e vale menos 1 quando N igual a 2 e vale 2 quando N igual a 5, certo? Está desenhado aqui. Ok. Né? E vale 0 em todos os outros intervalos. Aí ele pergunta, será que eu consigo escrever esse sinal como se fosse uma soma do ΔN? Quem é o ΔN? É o sinal que vale 1, é esse aqui, ó. Esse aqui é o ΔN. Esse cara é um sinal que vale 1, né, quando N igual a 0 e vale 0 em todos os outros intervalos, certo? Será que a gente consegue escrever esse sinal x de N aqui como se fosse uma soma de deltas n's? Como assim uma soma de deltas n's? O delta n é aquele cara que está na origem, né? E ele tem tamanho 1. Notem que o x de n, ele tem tamanho 1, ele tem tamanho menos 1, ele tem tamanho 2, concordam? Ele tem vários tamanhos. Será que a gente consegue escrever isso como uma soma de delta n's? Olha só, se a gente fizer isso, o delta n não pode ficar parado ali, concordam comigo? O delta n, até dá, né? Uma parte do sinal x de n é o próprio ΔN, é 1 vezes ΔN, concordam? Que é 1 vezes ΔN, concordam? Que é 1 vezes ΔN? Uma das partes. Uma das partes, não é o sinal todo. O sinal todo eu ainda não escrevi, mas uma das partes é 1 vezes ΔN, concordam comigo? É 1 vezes ΔN. Porque é essa parte aqui, ó. Olha aqui, é esse cara aqui. Estão vendo? Mas espera aí, Abel, falta aquela parte ali, menos 1,
E falta aquela parte qual? 2, não é isso? Certo? Todo mundo está entendendo isso? Só coloquei uma parte. Estou somando um sinal com várias partes. A primeira parte é o próprio ΔN que está ali. Se fosse, em vez de 1 aqui, fosse, por exemplo, 3, o que eu teria que escrever aqui, em vez de 1 que está nessa bolinha? Eu teria que escrever o quê? 3. Certo? Seria 3 ΔN, concorda comigo? É só você multiplicar pelo valor, ok? Todo mundo entendendo? Legal. E agora? E agora, a gente tem que colocar as outras partes. Como é que eu coloco essa outra parte aqui? Menos 1 vezes, né, lá em 2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar o ΔN até 2, não é isso? Eu não tenho que deslocar o ΔN até 2? Não tem que deslocar até 2? Então não é ΔN. Se eu desloco o ΔN que está em n igual a 0 até 2, é ΔN menos 2, para a direita, não é isso? É ΔN, é alguma coisa que multiplica quanto? ΔN menos 2. Lembrando que o ΔN menos 2, o tamanho dele é 1, certo? Agora a posição dele, quanto é que é? Lá em 2. Quem é que falta para terminar? Falta mais alguma coisa que multiplica aqui em ΔN menos quanto? 5. E aí eu termino o meu sinal. Concorda que eu termino o meu sinal? Eu termino o meu sinal. Porque ele só tem essas partes aí que são diferentes de 0. O resto ele todo é 0. Se eu pegar o ΔN, se eu pegar o ΔN menos 2 e pegar o ΔN menos 5, eu terminei o meu sinal. Quanto é que tem que ser esse cara que multiplica o ΔN menos 2? Quanto é que tem que ser esse valor aqui para dar o valor lá do x de n? Quanto é que é? 1? Não, é menos 1. Certo? Ele está para baixo. Não é menos 1? Sim ou não? Menos 1. Olha só, e esse aqui quanto é que tem que ser? Esse tem que ser 2. Todo mundo concordou agora? Ou seja, eu escrevi o meu x de n, olha aqui, ó. Agora está aqui, ó. Eu escrevi meu x de n como uma junção de 3 ΔNs. Um ΔN na origem, um ΔN na posição 2 e um ΔN na posição 5. Claro, com os pesos que são relativos aqui a cada um desses ΔNs. O peso menos 1 apareceu porque está o ΔN para baixo, ali em x de 2, né, o valor é menos 1, então eu tive que colocar o menos 1. E em x de 5 o valor é 2, tive que colocar 2. E em x de 0 o valor é 1, só precisei colocar 1. Eu posso dividir isso em 3, digamos, partes do sinal. O x1 de n, o x2 de n e o x3 de n. E aí, eu vou colocar aqui o gráfico, tá? Olha só, o x1 de n é esse cara aqui, que é justamente o nosso ΔN com o peso 1, ó, está em n igual a 0. Esse cara quem é? Na verdade é 1 vezes o ΔN. O x2 de n, na verdade, é menos 1 vezes o delta de n menos 2. E o x3 de n é 2, que multiplica o delta de n menos 5. Pode ver os 3 sinais aqui, ó. Um para cima, um para baixo e um para cima. Quando você somar os 3 sinais, ó, o que vai dar? Vai dar o teu x de n. Legal? Por que você fez isso? A gente vai ver já já. Tá? Por que a gente fez isso? A gente vai ver já já. O que vai acontecer agora? Bom, o que vai acontecer agora é o seguinte. Eu vou pegar e vou agora fazer o quê? Eu vou agora ver qual é a saída do meu sistema. Lembra que eu falei que eu tinha que conhecer a saída para uma determinada resposta? Era a resposta para uma determinada entrada? Qual era a saída que eu tinha que conhecer para uma determinada entrada? Era a resposta ao impulso. Era o H
de alguma coisa. Nesse caso aqui, eu teria que conhecer quem? O H de N. Certo? Legal. Agora, olha só. Presta atenção. Esse sistema não é linear? Ele não é linear? É. Aí eu pergunto, se eu quiser saber a saída desse sistema, em vez de eu entrar com o x de n, eu podia entrar com o x1 de n, certo? Ia ter uma saída. Legal? Eu podia entrar com o x2 de n, ia ter outra saída. Eu podia entrar com o x3 de n, ia ter outra saída. Certo? E aí, como o x1, o x2 e o x3 somados dão um x de n, o que vai acontecer para a minha saída y de n? É só pegar o y1, que é a saída do x1, o y2, que é a saída do x2, e o y3, que é a saída do x3. E somar. Porque o sistema é o quê? Linear e invariante no tempo. Legal? Bacana. Olha só. Eu falei que eu tinha que conhecer a saída do sistema para entrada e impulso unitário, para poder fazer a tal da operação. Concordam comigo? Não é isso? Cara, então, eu conheço a saída do meu sistema, supondo que eu conheço, claro, né? Isso é uma premissa para todos os nossos problemas. A gente tem que conhecer a resposta ao impulso. Eu conheço a resposta ao impulso aqui nesse problema? Sim, eu conheço. É dado que eu conheço. Ou seja, eu sei quem é o H de N. Quem é o H de N? O H de N é a saída do sistema quando a entrada é o quê? O delta de N, certo? Então, olha só. Eu já sei quem é o Y1. Concordam que eu já sei quem é o Y1? O Y1 não é a saída do sistema para o X1? O X1 não é o delta de N? Nesse caso aqui, não é o delta de N? Concordam comigo? O X1 é uma parte do X. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Mas esse caso aqui, o X1 é o próprio delta de N, não é? Então qual vai ser a saída do sistema? Quem vai ser o Y1? Vai ser o H de N. Que eu conheço. Está dando para entender? Eu conheço o H de N. Legal? Beleza. Oi, mas Abel, você não sabe qual é a saída do sistema para o X2. Eu não sei. Eu sei que a saída aqui é H de N. Quando você tem o sistema. Certo? Agora, qual é a saída agora para menos 1 delta de N menos 2? Qual vai ser a saída? O sistema não é linear? Então vai ser menos alguma coisa vezes um valor. Concordam comigo? Se você multiplicar por menos a entrada, você multiplica por menos 1 a entrada, é menos 1 a saída. Porque o sistema é linear. Mas não é, ele além de linear, ele é o quê? Invariante no tempo. Então, se a entrada foi delta N e saiu H de N, se a entrada for delta N menos 2, qual é que vai ser a saída? H de N menos 2. Certo? Por quê? Porque o sistema é linear e porque o sistema é invariante no tempo. E aqui, qual vai ser a saída? 2, que multiplica H de... Ou seja, qual vai ser, se eu entrar com o X de N, qual vai ser a minha saída? Vai ser H de N menos 1, que multiplica H de N menos 2, mais 2, que multiplica H de N menos 5. Aí você fala, pô, então, mas aí eu não sei qual é a saída. Claro que você sabe. Eu não falei que você conhece H de N? Se você conhece H de N, você conhece H de N menos 2. Você conhece menos 1, que multiplica H de N menos 2. Você conhece H de N menos 5. Certo? O sistema é linear invariante do tempo. Certo? Então você conhece. Legal. Acabei de mostrar que se eu conseguir escrever o meu sinal
da entrada como se fosse uma soma ponderada, digamos assim, né, dos ΔNs, a minha saída vai ser a mesma soma ponderada, só que em vez de ser ΔN vai aparecer o quê? O H de N. Mas o H de N eu conheço. Quem é o H de N? Só lembrando para vocês, mais uma vez, que o H de N é a resposta à entrada delta de N. Ou seja, é a resposta ao impulso. Certo? Legal? Então, ó, a minha entrada é essa, que pode ser escrita dessa forma aqui, e a gente sabe que o que vai acontecer com a minha saída? Né? Se a gente olhar, né, essa é a minha entrada, isso aqui é a minha entrada. Né? Ela sempre pode ser escrita dessa forma. Para cada ponto onde existe o sinal discreto, aqui é um exemplo de sinal discreto. Né? Aquela entrada vai ser o quê? Vai ser aquele valor, né, do sinal naquele ponto vezes o ΔN menos aquele ponto. Certo? Por exemplo, o x de zero, né? Ele pode ser escrito como sendo quem? O próprio x de zero, né? Vezes o delta de n menos zero, delta de n. Né? Vamos voltar aqui. Ó, vamos voltar no x aqui. Ó. O x de zero, eu escrevo ele como 1 vezes o delta de n. O x de 2 vai ser quem? Vai ser o próprio valor do x de 2, que é menos 1, que multiplica delta de n menos 2. Quem vai ser o x de 5? Vai ser o valor dele vezes o delta de n menos 5. Isso quem é? Isso é o próprio x de k, digamos assim. E aqui é o k, né? X de k, quem é? É o x de 5, né? Delta de n menos k, é n menos 5. Todo mundo entendeu isso? Então a maneira de você escrever a entrada é essa aqui, ó. Desculpa. Uma maneira de você escrever a entrada é essa aqui, ó. O x de n, para todos os n's que você quiser, né? Desde n igual a menos infinito até n igual a mais infinito, x de n inteiro, é uma soma dos x de k, quer dizer, para cada um dos valores, certo? Multiplicado de alta n menos k. Então, todo mundo entendeu isso? É a maneira de você fazer o quê? Escrever o x de n como uma soma ponderada de quem? Ponderada por um peso. Quem é o peso? O peso são os valores da função, né, x de n naqueles pontos que você está trabalhando. Todo mundo está entendendo isso? Está tranquilo? Ok. E aí o que vai acontecer? Quando eu fizer isso, olha só. A gente já sabe que se entrar x de 1, sai y de 1. Se entrar x de 2, sai y de 2. Se entrar uma soma de x de 1 com x de 2, sai o quê? Sai uma soma de y de 1 com y de 2, certo? Uma soma ponderada. Isso é por que isso acontece? Por causa da linearidade, certo? Ok? E a invariância no tempo. Se eu tenho um sistema que está no ponto zero, a minha saída vai ser dada por isso aqui. Se eu desloco para o ponto 2, a minha saída é deslocada de 2 unidades. Se eu desloco para o ponto 5, a minha saída é deslocada de 5 unidades, certo? Isso acontece pela invariância no tempo. Ok? Então, olha só. O que vai acontecer? Pega o nosso exemplo. O x de n é 1 vezes delta de n menos 1 vezes delta de n menos 2 mais 2 vezes delta de n menos 5. Como eu tenho linearidade e invariância no tempo, né, 1 vezes delta de 1 vai virar o quê? Vai virar o h de n, a gente já viu. É o próprio delta, né? 1 vezes delta de n vai virar o h de n. O menos 1 vezes delta de n menos 2 vai virar o quê? Menos 1 vezes o delta de o h de n menos 2. E o 2 vezes o delta de n menos 5 vira o 2 vezes h de n menos 5. Lembrando que isso aqui é o quê? Isso aqui, ó, só lembrando que esse x de 1, na verdade, se a gente fosse pegar lá, né, o x de k quando k é igual a 0. Isso aqui, o menos 1, quem é? É o x de k quando k vale quanto? 2. Isso aqui é o quê? É o x de k. K é um número qualquer, tá? Só estou trabalhando aqui para fazer. Quando k vale quanto? 5. Concordam comigo? Não é isso? X de 1
né? X de 2 e o x de 5. É isso, x de 1, x de 2, x de 5, certo? Então você escreveu como? Escreveu assim, 1 vezes h de n menos k, menos h de n menos 2, mais 2 de h de n menos, não é isso? Menos 5. Agora, olha só, você podia ter escrito de uma maneira diferente. Você podia ter escrito assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Você podia ter escrito assim, ó. Y de n é igual a x de k, h de n menos k, quando k igual a 0, mais x de k, h de n menos k, quando k igual a 2, mais x de k, h de n menos k, quando k igual a 5. Todo mundo viu isso aqui. Só é uma maneira mais complicada de escrever 1 vezes h de n, menos 1 vezes h de n menos 2, mais 2 vezes h de n menos 5. É uma maneira mais complicada, mas vocês concordam que é uma maneira mais genérica? Notem, é sempre x de k, h de n menos k, não é? Quem vai variando, quem é? É o k, não é? Você não quer todos os k's? Então você faz assim, ó. Você pode escrever isso, ó. Y de n é igual somatório de k igual a menos infinito. Lembrando que k é um número inteiro aqui nesse caso, porque é um sistema o quê? É um sistema discreto no tempo, né? Que multiplica quem? Essa é a minha saída. A minha saída sempre vai ser essa. Se a minha entrada é x de n, a minha saída vai ser sempre o quê? Vai ser um somatório de menos infinito até mais infinito de x de k, h de n menos k. Tá? É isso aí. H de n menos k. Certo? Tá dando para entender por que eu fiz isso? Porque eu consegui agora uma expressão geral, pessoal. Como assim? Entrou um x de n qualquer, concordam comigo? Entrou um x de n qualquer. Qual vai ser a saída? Vai ser a saída onde o x de n, na verdade, vamos botar assim, o x de n pode também ser escrito como x de k, né? X de n quando a gente está usando n. Se a gente quisesse usar k, também daria um k qualquer, né? Então, o que acontece? Você vai fazer o quê? Você vai fazer... Você não conhece... Se você conhece x de n, você conhece todos os valores de x de n, para qualquer n que você está trabalhando, certo? Se você mudar a letra para k, é a mesma coisa, você conhece todos os valores de x de k, apenas uma mudança de variável. Mas, se você tem um x de n, a tua saída vai ser o quê? Vai ser o somatório de k igual a menos infinito até mais infinito, de x de k, h de n menos k. Essa operação aqui, a gente chama de... E como aqui eu estou trabalhando no tempo discreto, a gente chama isso de convolução discreta, tá? Depois, quando fala convolução só, não fala mais nada, é a convolução contínua. Pô, cara, isso é muito importante, por quê? Cara, eu acabei de mostrar que eu tenho, né, uma forma de obter a minha saída, bastando para isso que eu conheça a resposta a uma entrada. Se eu conheço o h de n, né, o que acontece? Eu consigo resolver, eu consigo ter todas as saídas, desde que eu só conheça a minha entrada, né, o meu h de n. Basta eu fazer o quê? Basta eu pegar e fazer uma operação. Qual é o nome dessa operação? Nesse caso, a convolução discreta. Também, no caso de convolução discreta, o pessoal chama de somatório da convolução. No caso da convolução contínua, o pessoal chama de integral de convolução. Como é que a gente vai chegar na convolução contínua? É praticamente igual à convolução discreta, né? Eu até tenho aqui umas transparências que eu chego lá fazendo a convolução discreta, fazendo o quê? Dividindo, né, o meu sinal que é contínuo no tempo em vários intervalos pequenininhos, né, que seriam, né, os intervalos que você teria, né, o seu sinal que é contínuo no tempo virar um sinal que é um sinal discreto no tempo, você juntar, né, você pegar um sinal que é assim e pegar vários intervalozinhos assim, você pegar, né,
esse sinal com muitos intervalos pequenininhos, o que vai acontecer? Esse sinal que é contínuo no tempo, você pode aproximar ele como um sinal o quê? Discreto no tempo, né? E aí você faz o mesmo raciocínio. Mas pior que a gente não precisa nem fazer isso, a gente pode usar, né, as características. Notem, aqui eu fiz alguma... vocês vão ver que no livro tem várias maneiras de ele explicar isso. Mas uma maneira que eu vou explicar para vocês vão entender da mesma forma, e a gente só vai ter que se preocupar em usar lá a linearidade e a invariância no tempo. Vocês vão entender já já por quê, tá? Então, o que acontece? Né? Eu descobri, né, que, dada uma entrada, x de n, essa entrada x de n, isso aqui, olha pessoal, isso aqui não é, na verdade isso aqui, olha só, isso aqui é uma operação que faz o quê? Com que a entrada seja dividida em impulsos, concordam? O x de n vai ser o quê? Vai ser dividido em impulsos unitários, cada um com um peso que vale o valor da função x de n naquele ponto, certo? É o x de n igual ao somatório de k igual a menos infinito até mais infinito, x de k, delta de n menos k, certo? A gente sabe que se entrar o x de n, vai sair o y de n. A gente acabou de mostrar que o y de n é isso aqui, ó. É o somatório de k igual a menos infinito até mais infinito de x de k, h de n menos k. A gente chama de somatório da convolução, que é uma operação que você faz com o x e com o h, concorda? E quem é o h? Mais uma vez, quem é o h? Resposta ao impulso, tá? Notem o seguinte, essa coisa aqui é que a gente chama de convolução, né? Quando você tem essa soma infinita, x de k, h de n menos k, né? Ou onde você tem x e h, a gente chama de convolução entre x e h, certo? Essa operação a gente pode demonstrar que apenas simplesmente fazendo uma mudança de variáveis, ela é uma operação comutativa. Eu posso fazer tanto x de k, h de n menos k, como eu posso fazer, por exemplo, h de k, x de n menos k. Entenderam o que eu falei? É só fazer uma mudança de variáveis. É simples, é matemática pura, tá? Eu pego lá, boto h de n menos k igual a m, por exemplo, ou igual, entendeu? Você vai ver que o x de k vai ser n menos m, alguma coisa assim, certo? Então você não tem que se preocupar com isso, ok? Legal? Então, essa operação é comutativa. E o símbolo dela, da convolução, é um asterisco. Tá vendo? É um asterisco, certo? Então você tem lá, ó, x de n asterisco h de n é a convolução de x de n com h de n. Qual é a operação? Somatório de k igual a menos infinito até mais infinito de x de k, h de n menos k. Eu vou fazer uma convolução discreta para vocês fazerem. A gente vai ver aqui, a gente vai fazer uma convolução discreta. Vocês vão ver que não é complicado, tá? Beleza. O h, você também pode fazer o quê? Você pode fazer o contrário. Em vez de fazer o x de k, h de n menos k, você pode escrever assim, ó. Presta atenção, pessoal. Isso aqui é igual a isso aqui, ó. É igual. É uma operação comutativa. Você pode escrever assim, ó. Ok? Você escolhe qualquer uma, né, para trabalhar. E é fácil mostrar isso. É só você pegar e botar assim, ó. N menos K igual a M de Maria. Se N menos K igual a M de Maria, o K igual a N menos M. Substitui. Vai ficar X de N menos M, H de N. Agora substitui esse M por K. Dá a mesma coisa. Certo? Faz uma substituição só de variáveis. Dá a mesma coisa. Tá? Olha só, pessoal. Então, eu acabei de mostrar que tem uma operação chamada convolução, que ela me dá a resposta de um sistema desde que eu conheça a resposta ao impulso do sistema. Só fazer a convolução da entrada com a resposta ao impulso, que é com H de N. Certo? Vocês estão vendo outra convolução aqui? Nessa tela que vocês estão vendo aí? Além da convolução de x com h, vocês estão vendo outra convolução? Olha bem. Vocês estão vendo o y de n com a convolução de x com h, concordam comigo? Não é? Olha só, pessoal. Isso aqui, olha que coisa interessante. O x de n
é a convolução de x de n com o delta de n. É isso mesmo. O x de n é a convolução de x de n com o delta de n. Ué? Como assim? Concordam comigo que é? Substitui onde tem delta, né? Qual é a fórmula da convolução? Vou botar aqui, ó. Vou botar uma fórmula geral da convolução. Aqui, ó. A de n convoluindo com B de n é somatório de k igual a menos infinito até mais infinito, certo? De quem? De A de k, B de n menos k, certo? Concordam comigo? É a operação de convolução. X com H é x de k, H de n menos k. A com B, A de k, B de n menos k. Está dando para entender como é que funciona? E ali em cima tem um x e um delta de n menos k. Então, o que acontece? O x de n é a própria convolução do x de n com delta de n. Ué, isso acontece? Sim. Vocês depois vão ver o que é a convolução. E o que acontece? O x de n ele pode ser obtido dele mesmo convoluindo com o delta. Isso tem a ver com a função delta, galera. A gente já viu isso. Como assim a gente já viu isso? Eu não vi não, Abel. Olha só. Vocês lembram lá na função delta que tinha duas propriedades? X de t, delta de t menos k era igual a x de k, delta de t menos k? Vocês lembram disso? Lembra? Lembra que o delta ele só existe no ponto... Delta de t, ele só existe em t igual a zero, não é isso? Delta de t menos k só existe em t igual a k. Concordam comigo? Então, se você está multiplicando uma função toda, x de t, pelo delta, você está montando a função toda pelo delta, todos os lugares do t, a função vai se anular. Porque o delta se anula em todos os lugares. Onde é que o delta não se anula? No zero. Nesse caso, se ele está deslocado para cá, ele não se anula em k. Então dá o quê? Dá o x de k. Concordam comigo? Porque o que acontece? Aqui é você multiplicar todos os valores de x de t pelo delta. Só que todos os valores de x de t, quando você multiplicar pelo delta, eles vão ser igual a quanto? Ele vai ser igual a zero. Certo? A menos aonde tem o delta. Onde tem o delta vai aparecer o x de k, que é onde tem o delta, vezes o delta. Certo? E a gente viu que também tem a integral disso aqui. A integral de x de t, delta de t menos k, a gente viu o quê? Que isso aqui era o quê? Era o próprio x de k. Certo? Era isso? Esse resultado é mais ou menos isso. Ó. O x de n, ó, é o próprio x de n convolução com n menos k. Por quê? Porque para todos os k's vai dar o próprio x de n. Se para todos os k's vai dar o próprio x de n, o próprio x de n que vai aparecer ali na saída. Né? Para todos os k's. É o somatório que você vai ter. Tá? Então, a convolução de... Isso é uma coisa importante. A convolução de uma função com o delta, ó, isso aqui é a convolução, né? Mas se você tiver, por exemplo, a convolução de x de t, a gente viu isso, né? Com o delta de t, que é isso aqui de cima, a gente vai ver que dá o próprio x de t, né? A gente vai mostrar isso também. É o próprio para todos os k's, certo? Vai dar o próprio x de t. Legal? Ok? Então, o que vai acontecer? É porque, na verdade, aqui era um dk, né? Quando é dk que dá o x de t. Tá? A gente já mostrou isso aqui, quando a gente viu lá funções delta. Então, ali em cima, ó, nós mostramos, chegamos num resultado bem parecido, só que é somatório. Tá? Vamos fazer uma convolução discreta aqui. Vamos fazer uma convolução discreta.
Primeiro, só lembrando como é que a gente chega na fórmula, né? Ó, se entra x de n, sai y de n. Genérico. Para qualquer entrada x de n, sai y de n. Se entrar delta de n, sai uma saída y de n. Só que essa saída se chama o quê? Resposta ao impulso. Legal. Se entrar o delta de n deslocado, sai o quê? Sai a resposta ao impulso deslocada. Por quê? O sistema é invariante no tempo. Se entrar uma constante, notem, para cada um dos K's, x de k é uma constante, concordam comigo? Para cada um dos K's, x de k é uma constante. Se entrar uma constante vezes o delta de n, vai sair a mesma constante vezes o h de n. Por quê? Linear. Exatamente. Se entrar um monte de somas de constantes vezes o delta, vai sair um monte de soma de constantes vezes o delta, porque é linear. Isso tudo aqui, quem é? É o próprio x de n. Certo? É a gente pegar o x de n e decompor em deltas. Certo? O que vai sair? Um somatório do x de k, h de n menos k. Isso aqui é a definição, não disso. Isso é da definição, né? Mas isso aqui é convolução. Certo? Ok? Legal? Então, a convolução é o quê? A convolução é uma operação que eu faço com a resposta ao impulso, junto com a entrada que eu tenho para me dar a saída. Aí você fala, pô, isso serve para nada. Serve muito. Basta eu conhecer a resposta ao impulso que eu sei todas as respostas do meu sistema. Não preciso ficar simulando nada. Na verdade, eu não preciso nem ir lá fazendo experiências. Eu simplesmente posso usar o computador para saber qual é a resposta. Ou posso usar a matemática, se eu conhecer uma expressão, né, matemática do meu sinal H de t, por exemplo. É isso que a gente vai mostrar aqui. A gente não precisa nem usar o computador. Legal. Certo? Vamos fazer uma convolução discreta. Como assim? Vamos fazer a convolução de dois sinais. Notem, esse cara foi gente boa, hein? Por que ele foi gente boa? Deixa eu ver aqui. Opa, certo? Ele foi gente boa porque... não, agora que eu vi. Não foi tão gente boa assim, não. Deixa eu desenhar aqui. Como assim? Ele falou o seguinte, ó, tem um sistema que ele tem a resposta ao impulso que é dada por isso aqui, ó. Vê se vocês concordam comigo. Eu estou desenhando aqui. Vocês concordam que o H de n é isso? Olha a definição lá. Vale 1 quando n igual a 0, quando n igual a 1 e quando n igual a 2. Ok? Certo? E aí ele te dá essa resposta ao impulso. Ou seja, se entrar um impulso nesse sistema, o que sai? O que sai? Sai 1 em 0, sai 1 em 1 e sai 1 em 2. Ou seja, se entra no meu sistema isso, que é o impulso, o que sai do meu sistema é isso. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Se entrou o delta, saiu o H de n. Lembra que eu falei que eu só preciso saber o H de n para uma entrada ou outra? O que ele quer saber agora? Ele quer saber o que é que sai do meu sistema, não quando entra o impulso. Isso eu já sei. Ele acabou de falar. É o H de n, está desenhado aí. Eu tenho que saber. Concordam que eu tenho que saber isso?
Ele não quer isso, ele quer saber o seguinte, o que sai do meu sistema quando entrar esse sinal aqui, x de n. Quem é esse x de n? Eu vou desenhar aqui. É assim, ó. Ele vale meio em 0. Ele vale 2 em 1. E ele vale 0 para todos os... Aqui em 1, tá? Em 1. 2 ele vale 0, 3 ele vale 0, menos 1 ele vale 0 e assim por diante, tá? Ele vale 0 em todos os outros casos, certo? Em todos os outros casos, ok? E aí? E aí, ó, eu quero saber qual é a resposta do meu sistema agora. A gente sabe que a resposta vai ser o quê? A minha saída, y de n, vai ser o quê? Somatório de k igual a menos infinito até mais infinito. De quem? De x de k, h de n menos k. Concordam comigo que é isso? Não é? Por quê? Porque é a convolução do x de n com o h de n. E por quê? Porque o sistema é linear invariante no tempo. Se eu tenho a entrada, se eu tenho a saída, ou se eu tenho a resposta ao impulso, é só fazer a minha... Desculpa. É só fazer a minha convolução que eu tenho a saída. Então é só pegar e fazer essa operação. Como é que faz essa operação? Ué, vamos lá. Na verdade, eu tenho que fazer para todos os valores de k. Não tem que fazer para todos os valores de k, não é um somatório infinito? Só que o x de k, que é a entrada, ele existe para todos os valores de k? Só existe para valores de k igual a quanto e quanto? Me falam. K igual a 0 e k igual a 1. Concordam comigo? Né? Quando o x de k igual a 0 é o x de 0, não é isso? Quando o x de k é igual a 1 é o x de 1, não é isso? Então isso aqui eu posso escrever assim, ó, esse somatório todo vai ser x de 0, h de n menos 0, mais x de 1, h de n menos 1. Concordam comigo que é isso? Ah, não, é um somatório infinito, sim. É isso mais infinitos zeros, concordam? Não é isso mais infinitos zeros? Quanto vale x de 0? Meio. Quanto vale x de 1? 2. Então, pessoal, a minha saída é essa. É meio vezes h de n, mais 2 vezes h de n menos 1. Matematicamente, já terminei meu problema. Se eu quiser desenhar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o h de n, que vale quanto? O h de n não é isso aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Tenho que multiplicar ele todo por quanto? Isso aqui é o h de n. Quando eu multiplico por meio, ele fica assim, ó. Vou fazer aqui embaixo dele para vocês poderem olhar, ó. Vai ficar um meio aqui em 0, vai ficar um meio aqui em 1 e vai ficar um meio aqui em 2. Concorda? Quem é o h de n menos 1? É o h de n o quê? Deslocado para direita uma unidade. É uma coisa assim, ó. 2 vezes ele vai ser o seguinte. Ele começa em onde? Ele começa em 0. Então ele vai começar em 1. E vai até 3. Ele começava em 0 e até 2, agora ele começa em 1 e vai até 3. E o tamanho aqui, quanto é que vai ser? 2. 2. 2. Esse cara é esse. Esse cara é esse. Quando você somar, o que vai acontecer? Vai ser uma coisa assim, ó. A saída vai ser uma coisa assim. Em 0 vai ser meio. Em 1 vai ser quanto? 2,5. Em 2 vai ser quanto? Vai ser 2,5. É isso? É. Em 3 vai ser 2. Não é isso? E em 4, 1, 2, 3. Em 4 vai ser 0. Certo? E menos 1 vai ser 0. Então a convolução
desse sinal aqui com esse sinal aqui, vai dar um sinal assim, ó. Vou até desenhar aqui mais bonitinho nesse canto aqui, ó. Meio em 0, 2,5 em 1, 2,5 em 2 e 2 em 3. É 0 e 0 para o resto. Certo? Essa é a convolução. Ah, precisa desenhar? Se o professor não pedir, você não precisa desenhar. Senão vai ter que desenhar. Certo? Ok? Entenderam isso? Não, olha só. Você concorda pela matemática que tem isso aqui, não tem? Só que isso aqui vai dar o quê? Vai dar o de baixo. Vai dar meio vezes h de n mais 2 vezes h de n menos 1. Quem é meio vezes h de n? Esse sinal aqui, ó. Está aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Meio, meio, meio. Quem é esse aqui? 2 vezes h de n menos 1. É esse sinal que está aqui embaixo. 2, 2, 2. Agora tem que somar os dois sinais. Coloca um em cima do outro, assim. Certo? Coloca em cima do outro. Ó. Em 0, vale quanto esse aqui? Vale meio. E esse aqui vale quanto? Vale 0. Então a saída é meio. Em 1 vale quanto? Vale meio. E esse aqui? 2. A saída é 2,5. Em 2 vale quanto? Vale meio. E a saída é... O outro também é 2. 2,5. Em 3 vale quanto? Em 3 vale 0. Aqui, ó. 3 vale 0. Aqui vale quanto? Vale 2. Vai dar 2. Em 4 todos os dois valem 0. Em menos 1 todos os dois valem 0. Então a saída vai ser essa aqui, ó. Esse é o meu y de n. É a minha saída. Essa é a convolução. Essa é uma maneira de fazer. É fácil? Eu acho essa maneira bem fácil. Tá? Bem fácil mesmo. Aí, na aula que vem, nem vou começar agora para não acelerar. Na aula que vem, a gente vai descobrir uma maneira de fazer isso que eu acabei de fazer de maneira fácil. A gente vai descobrir uma maneira de fazer isso de uma maneira difícil. Aí você fala assim, pô, por quê? É porque a gente tem que se preparar para fazer a convolução contínua. E na convolução contínua, a gente não pode usar essa fórmula aqui. Não tem essa moleza aqui. Como assim tem essa moleza? Notem, a convolução discreta, você usa integral? Não, você usa somatório. Na convolução contínua, vai virar uma integral, então não fica fácil fazer a matemática. Aí você fala, ah, então, porque aqui que eu fiz, ficou fácil fazer a matemática aqui. Concordam comigo? Só peguei 2 pedaços e somei. Né? Na integral não é assim que funciona. Na verdade, até é assim. Só que você tem que fazer quantas somas? Infinitas somas. E aí a coisa não funciona. Você não vai fazer infinitos gráficos. Concordam comigo? Não rola. Então vou mostrar para vocês uma maneira mais complicada de fazer o somatório e vou usar a mesma técnica para fazer o quê? A integral de convolução. Tá? Só para finalizar, ó, só mostrar para vocês. Ó. Esse é o h de n, tá vendo? E esse é o x de n. Desenho bonitinho, em vez de fazer o desenho feio que eu estava fazendo lá. Certo? Aí o que você faz? Né? Você pega o h de n e multiplica por meio. Ó. Pega o h de n menos 1 e multiplica por 2. Ó. E aí soma. Deu meio, 2,5, 2,5 e 2. Certo? Legal? Ficou a tua resposta. Essa é a primeira abordagem. Qual é a segunda abordagem? Que a gente vai fazer na aula que vem. A gente vai fazer uma outra coisa que é mais complicado. Mas é a forma de a gente poder abordar lá no caso contínuo. Esse aqui é o caso o quê? Discreto. Ah, Bel, porque você começa com um caso discreto. Galera, eu tenho certeza, eu sei, que às vezes todo mundo não, mas a maioria das pessoas aqui hoje entendeu que existe uma operação chamada convolução, que você faz essa operação com a resposta ao impulso e tem a sua saída. Né? A gente mostrou como é que faz a convolução aqui no caso discreto. A teoria vocês já viram. No caso contínuo, vai ter uma convolução também. Vai ser uma operação também. A única diferença é que no caso contínuo, não vai ser um somatório da convolução. Vai ser uma integral. Certo? E aí é um pouco mais complicado de resolver. Tá? Mas pelo menos o conceito você já tem. Legal? Fiz bem devagar hoje para todo mundo entender. Na aula que vem, que é segunda-feira, é isso, né? Segunda-feira. Tem? Ah, não sei, cara. Vamos esperar, tá?
Se não tiver nada, eu estou aqui segurando. Aquele negócio, naquele dia que teve portões fechados, eu dei aula normal. Tá? Dei aula normal porque, desde que eles não fechem o bloco, galera, eu estou aqui. Eu paro meu carro ali na Rua Vitória e venho a pé para cá. Legal? Beleza, pessoal? Um abraço. Tchau.